Boa noite, meus irmãos. Aqui, mais uma vez, estamos no canal da Aleese. E a Aleese hoje apresenta nossa querida irmã Eusa Missano. Ela vai nos trazer os tesouros do céu, para que nós possamos usufruir desses tesouros. Para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos, nós temos sempre melhor. José Carlos de Luca. Na página 64, nós encontramos que o amor é o sentimento que nos liga a tudo e a todos. E somente a partir de sua prática é que nossa vida se torna feliz. O amor é o melhor de nós. É por meio dele que nos tornamos uma pessoa cativante, dócil, carinhosa, gentil, alegre, corajosa e disposta a ser útil a quem precise. Tais virtudes têm um impacto incrivelmente positivo em nossa vida, pois isso é o que as pessoas mais esperam de nós. Nenhum bem material será capaz de despertar tantas coisas boas nas pessoas como o amor que fomos capazes de oferecer a elas. O amor é a ponte que nos une a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Sem amor, vivemos distante de Deus, distante do nosso semelhante e, pior do que isso, distante de nós mesmos. A falta de amor é um corte nessa ligação divina com tudo e com todos. Boa noite, minha querida Eusa Missano. Olá, Renato. Olá a todos os nossos queridos companheiros acadêmicos da Aleese Aracaju. Olá também os internautas que estão conosco, né? Pelo Instagram da Aleese, pelo meu Instagram também, já que eu entrei aqui pelo Instagram pessoal. Que alegria poder estar com vocês nessa noite maravilhosa, que é a noite dos nossos estudos, né? Que fazemos e que apresentamos um pouquinho desse nosso estudo pela academia. Estou tentando organizar aqui para ficar a melhor imagem para todo mundo. Mas vai dar certo, vamos tentando. Tudo certo. Começando, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, ao infinito, ao universo, e orar para que o Pai Celestial possa nos abençoar e nos dar a condição necessária para que nós, juntos, todos, possamos vibrar na melhora da vida humana dentro do nosso planeta e de toda a galáxia. E só assim nós conseguiremos vencer todos os obstáculos que já são difíceis nas nossas vidas, porque precisamos nos melhorar a cada dia. E rogamos ao Pai Celestial que encha os nossos corações de amor e que consiga colocar em nossas mentes o Evangelho de nosso irmão Jesus, que nos trouxe essa lei maravilhosa, que nos dá tanto prazer quando nós a seguimos. Ó Pai, abençoa todos, abençoa a nossa querida Eusa, para que ela nos traga, nessa noite, a lição necessária para que possamos seguir em frente. E Eusa saiu. Eusa, estou esperando você entrar de novo. E Eusa voltou. Ô, Renato, Os milagres desculpa. da tecnologia. Eu acho que eu estava ajeitando aqui para ficar melhor a imagem, devo ter apertado aqui algum botão e acabei desconectando. Mas estamos de volta, graças a Deus. Os milagres da tecnologia. Bem. E que bom, né? Que bom que ele existe e que está ao nosso alcance. Vamos lá, vamos lá. O tempo que você quiser. A propósito, quando terminarmos, se vocês quiserem, nós colocaremos esta mesma palestra no nosso YouTube e vocês poderão mandar o link para qualquer pessoa.
Isso mesmo, vamos lá então. Bom, a proposta que nós trouxemos hoje, na verdade, ela vai estar no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 6, versículo 19. E, além disso, também vamos utilizar o livro Fonte Viva, que é da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e também o livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, vamos iniciar, né? E o texto, o tema da nossa reflexão foi entesoureis tesouros para os céus, ou seja, entesourar bens para o céu. E o céu, quando a gente vai pensar, né, nessa concepção, normalmente a gente imagina um espaço circunscrito aonde estaremos e somente quando desencarnarmos, somente quando a matéria, deixamos o invólucro material, né, e passamos para o plano espiritual. Mas, na verdade, Emmanuel vai nos ensinar, e Jesus também traz isso na Boa Nova, a nos explicar que é um estado de alma, é um estado psíquico que desenvolvemos e que podemos, portanto, aqui na Terra, enquanto encarnados, desenvolvemos e vivermos um céu e um inferno todos os dias, a depender dos nossos processos de sintonia. Então, gente, quando Jesus vai falar para nós, para que nós entesouremos tesouros para os céus, aqui significa verdadeiramente a possibilidade de trazermos não somente a atenção, os olhos voltados para as questões espirituais, para priorizarmos aquilo que em nossa vida é tido como imperecível, mas, sobretudo, num entendimento maior, né, de que nós não estamos tratando aqui tão somente de bens materiais, de questões materiais, mas também de sentimentos. Então, vamos lá. No capítulo 6, eu vou seguir, gente, o Novo Testamento, pela tradução do Haroldo Dutra Dias, onde ele vai trazer o título desse capítulo e desses versículos, 3 proibições. Na verdade, são 3 ensinamentos que Jesus nos traz, né, como modelo de proibição, para que possamos ter uma vida melhor, uma vida mais alinhada com uma realidade espiritual. Não é que não devamos nos preocupar com as questões materiais. Não, não é nada disso. Até porque é importante também para a mantença do nosso corpo, é importante que nós tenhamos também essa atenção voltada para as questões de ordem material, até porque a lei do trabalho é uma lei moral, uma lei natural, é lei de Deus, mas aqui, sobretudo, Jesus está pedindo que tenhamos foco naquilo que verdadeiramente é importante. Nós vamos observar isso, inclusive, naquela passagem de Marta e Maria, né, onde Jesus está ali com as irmãs de Betânia, com os irmãos de Betânia, porque também tem Lázaro, né? E ele começa ali a falar das coisas do céu, das coisas espirituais, do amor puro. E Marta, então, preocupada com as questões materiais, por exemplo, os judeus da época de Jesus na Palestina, eles tinham o costume de varrer a casa quando o hóspede chegava. Né? Então, não é varrer antes, adornar a casa antes, né? Mas é varrer na frente do hóspede, para dizer que o hóspede é bem-vindo. Então, imagino que ali Marta começou a varrer a casa, a preparar o alimento, porque era do costume, né? Então, passa daquele aspecto da superficialidade, do costume que nós temos ainda arraigados dentro de nós. E Maria não. Maria deixa toda aquela parte relacionada a superficialidade, vamos dizer assim, as questões de superfície mesmo, e ela senta para ouvir o que Jesus está dizendo. E no final Marta se cansa, porque buscar esses bens em soberba, na verdade, cansa o coração. Porque dá trabalho manter. Porque os bens da terra, a traça rói, a ferrugem corrompe, a ação deletéria do tempo carrega, e dá trabalho nessa preservação. Então Marta se cansa. E aí ela pede a Jesus, né? Senhor, diz para Maria me ajudar aqui, porque o negócio aqui tá ruim, tá apertado para mim, né? E ele diz, Marta, Marta, você está se preocupando com coisas que não deve ser o foco central da sua vida. Você deve ter algo como foco central. Você deve fazer escolhas verdadeiras, opções verdadeiras. Maria está aqui porque escolheu a melhor parte. Então, nesse sentido, a gente começa a ter essa percepção do que verdadeiramente Jesus quer falar aqui nesse capítulo 6 e dessas proibições, que na verdade são 3, viu, Renato? Ele dá: não entesoureis, não vos inquieteis e não julgueis.
Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre não entesoureis. Veja, Jesus diz, ó gente, não, não é não. Não tem entremeios, é não. Então é uma ação imperativa para que não seja feita. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, onde os ladrões arrombam e roubam. Então, verdadeiramente aqui, Jesus está falando da questão material, sim, mas também dos nossos sentimentos, daquilo que a gente entesoura verdadeiramente para esse céu ou para esse inferno de vivência diário. Então, quando ele diz assim, não entesoure para vós, vamos falar agora aqui do ponto de vista material, é porque muitas vezes nós costumamos, por exemplo, angariar cada vez mais, né, algo que já satisfaz a nossa existência para que vivamos com dignidade, mas queremos sempre num olhar imediatista do homem, daquele que não pensa na vida futura, transformar todo esse processo de aquisição em algo verdadeiro, como se fosse um imperecível em nossa vida. Então vou dar um exemplo. Ló, ele era da tribo de Abraão, ele era sobrinho de Abraão. E o que acontece com Ló? Ló se desgarra de Abraão, nós vamos encontrar Ló num ato de ação simbólica, nas portas de Sodoma, quando chegam então os anjos, que vão destruir Sodoma, e dá para Ló uma assertiva. Ló, a cidade será destruída. Tu, tua mulher e tuas filhas saiam da cidade, e eu vou dar um conselho. Quando vocês tiverem saído, vocês não olhem para trás. Então vamos ver como tem muita simbologia no Antigo Testamento, e a gente começa a ter essa percepção do que Jesus quer dizer aqui. Porque muitas vezes, gente, nós falamos assim, mas o espírita, ele não lê a Bíblia, mas tem que ler. Casa espírita, ninguém tem que estudar, não precisa estudar o Antigo Testamento. Como não? Observe, gente, se Jesus está presente, se ele é o governador, Renato chega a rir aqui, viu, gente, agora. Se Jesus é o governador do orbe, ele está presente, né, Renato? Na primeira, na segunda e na terceira revelação. Então, Emmanuel vai nos dizer no Consolador que o Antigo Testamento é a coluna de sustentação do Novo Testamento. Jesus faz referências repetidas ao Antigo Testamento. Isso essa assertiva é tão incisiva que, inclusive, algumas vezes a gente vai observar Jesus falando, por exemplo, naquela parte onde muitos falam Jesus adversativo, né? Ou as contradições, as 6 contradições, onde Jesus vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, e que não vai estar, muitas vezes, nem no Antigo Testamento. Né? Vai estar no Talmud, por exemplo, vai estar na interpretação que era dada. A gente tem que lembrar que passou-se aí um período até a chegada de João Batista de 400 anos que não se levantava um profeta. Então, o que acontece? Quando não se levantava profeta, eles pegavam a Torá e a gente passou aí esse período de interpretação da Torá. Então, por exemplo, quando Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, né? Amarás odiarás a teu inimigo. Quando a gente vai observar isso no Antigo Testamento, não tem essa passagem lá, muito pelo contrário. Eles eram hospitaleiros, né? Então não existe essa expressão odiarás a teu inimigo, mas ouvistes é a interpretação. Porque, veja, gente, escutar é um ato fisiológico, mas ouvir para o Evangelho é como eu interpreto. Então, Jesus várias vezes faz esse trocadilho. A gente vai observar isso na parábola do bom samaritano. Quando o doutor da lei chega para ele e diz assim, Senhor, o que é que eu preciso para ter a salvação, para ganhar a vida eterna? E aí Jesus vai dizer, né? O que é que está escrito? Olha só, Jesus não vai dizer, ouve. O que é que está escrito? Ele sabia, porque ele era um doutor da lei. Está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Levítico e Deuteronômio. Está lá escrito, ele sabia. Mas aí Jesus diz assim, e como tu lês? Né? Então, não é só o que está lá escrito, mas como é que você interpreta, como é que você ouve isso? Daí vem a pergunta dele. Ele não está provocando Jesus, ele não sabia mesmo. Então ele vai e diz assim, e quem é meu próximo? O meu próximo é aquele mais próximo? É a minha parentela? O meu próximo é aquele que está a 100 metros de mim? 200 metros de mim é meu próximo? Ele não sabia. Porque, por exemplo, para o judeu, o samaritano não era próximo. Então, aquilo não vai numa provocação para Jesus. Aquilo vai, na verdade, num questionamento mesmo. Ele não sabia quem era o próximo dele. Né? Então, veja, aqui, na verdade, Jesus está fazendo uma referência, né, ao que está
interpretado. Por isso, no primeiro capítulo já segundo o Espiritismo, a gente observa: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, Jesus não veio destruir aquilo que está lá. Jesus era judeu, né? Na verdade, Jesus nasceu naquela região. Então, na verdade, o que acontece aqui é uma interpretação. Por isso que a gente fala nos contrastes, Jesus é adversativo, porque ele veio explicar, dar uma outra conotação, uma outra interpretação do que está lá escrito. Então, nessa passagem, voltando agora para Ló, né, que era sobrinho de Abraão, o que acontece é que essa cidade era uma cidade rica em sal. E sal, minha gente, era algo muito caro, muito rico para eles, né? Porque eles não tinham geladeira. Então, o que mantinha a consistência dos alimentos, o tornava imperecível algumas vezes, né? Sem modificar a essência, era justamente o sal, era o que conservava o alimento, né? Então, era algo que rendia muito dinheiro para ele. Quem tinha muito sal era rico. Então, o que acontece? Ló tinha muito sal, né? E aí, por isso, os anjos, né? Eles dizem assim: quando vocês deixem a cidade, porque a cidade será destruída, mas olhem, não olhem para trás. E o que acontece, gente? Ló sai com a mulher e com as filhas, e o que acontece com a mulher de Ló? Ela olha para trás, né? Ela lembra do sal. Ela diz: poxa vida, e todo o sal que eu deixei lá atrás vai destruir tudo, vai queimar tudo, e o sal que é minha fortuna, e meus bens materiais. E o que acontece com ela? Todos nós sabemos, ela se transforma numa estátua de sal. E o que a gente pode tirar disso para a nossa vida, né? Que nós nos transformamos naquilo que a gente bota o maior reparo, naquilo que a gente coloca como ponto central da nossa vida. Então, se o ponto central da sua vida é o poder, um dia você vai se aposentar. E aí, o que vai acontecer? Se o ponto central da sua vida é a beleza, um dia você vai envelhecer, né? E tem que envelhecer com dignidade. Então, vejam, é disso que Jesus está falando. Então, não entesoure esses tesouros para o céu, porque isso é imperecível. Aí vem Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição que eu falei para vocês, que é a lição 177, que ele vai comentar: ajuntai tesouros no céu, justamente o capítulo 6, versículo 20 de Mateus, riqueza para o céu. Ele vai dizer, olha como a conta fecha, Renato, olha só. Ele diz assim: sem o tesouro da educação pessoal, ou seja, aqui ele não está falando de bem material, não. Aqui ele não está falando de bens espirituais, daquilo que eu entesouro para o meu espírito, para a formação da minha individualidade, porque nós somos o somatório de processos reencarnatórios e de existências para a formação da nossa individualidade. Então ele diz assim: sem o tesouro da educação pessoal, da minha reforma, é inútil a nossa penetração nos céus, porque estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então vamos lá. Se o que eu entesouro em termos de sentimento para mim é da terra e não do céu, como é que eu vou ter sintonia para estar no céu? E eu não estou falando de espaço circunscrito, nós estamos falando de estados de alma. Então, para que eu esteja em estado de alma, para que eu esteja verdadeiramente no céu, né, é preciso que eu entesoure tesouros espirituais, tesouros para o céu, para estar nesse espaço, nesse estado de alma, melhor dizendo, né? E a partir daí vivenciar no estado de alma assim. Então, muitas vezes a gente diz assim: ah, mas a felicidade, né? E os espíritos dizem isso: a felicidade plena não é desse mundo. De fato, né? Mas existe uma felicidade plausível que eu aqui posso experimentar. E isso é muito seguro, né, Renato? Jesus vai nos dizer isso em várias passagens. Quando ele fala, por exemplo, da perfeição, que ele diz assim: sede perfeito como vosso Pai que está nos céus. Ele não fala meu Pai, né, nem nosso Pai, por exemplo, quando ele fala no Pai Nosso. Quando ele diz vosso Pai, é o Pai que é o atributo de Deus que eu dou conta de interpretar. Então, veja, eu tenho uma interpretação espiritual para o meu estado real de felicidade. Eu estou feliz agora. Eu estou feliz agora. Então, se eu estou feliz agora por estar aqui com os companheiros da Lese, com os companheiros que estão no Instagram, com o Renato, com a querida Thelma, enfim, com os companheiros que estão conosco nesse momento, significa dizer que eu estou no céu, gente. Ah, mas é o céu, né? Aquele céu maravilhoso que a espiritualidade não dá para os anjos, né? Para os seres celestiais, para os espíritos puros e redimidos que já trabalham com Jesus.
Não, mas é o que eu dou conta de interpretar e eu estou feliz por isso, está bom demais. Então, esse processo de entendimento, o Espiritismo nos traz dentro dessa consolação maior de dizer, está tudo certo. Cada um no seu nível e no seu estágio evolutivo. Há um texto do livro Fonte Viva, que é Enxertia Divina. Eu gosto muito de utilizar ele, porque Emmanuel, na verdade, ele vai comentar a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 11, versículo 23, onde Paulo diz assim, se não permanecerem na incredulidade, olha que interessante, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Renato, você sabe o que é enxertar? Eu não sabia muito bem não, né? Mas enxertar é algo poderoso, né? É dar uma força a mais, né? Renato que lida com essa parte também, gente, né? Eu não entendo muito de planta e tal, né? Eu gosto, né, Renato? Eu acho bonito, mas assim, para quem cuida, para quem entende, né, Renato? Eu sou bem como Jesus diz, viu? Pelos frutos eu conheço a árvore, gente. Eu não consigo identificar a árvore de longe. Eu não sei se é abacateiro, se é goiabeira, coisa de gente que vive na cidade, infelizmente. Mas se eu encontrar goiaba, eu sei que ali é uma goiabeira, eu sei que ali é um abacateiro, né? Então aqui a enxertia é uma força a mais que é dada, é um ânimo a mais, é um incentivo. E aqui Emmanuel vai comparar o homem ao vegetal, a uma plantinha. Isso de uma forma muito positiva, viu, gente? Não pejorativa. Ele vai dizer assim, que toda criatura, na verdade, é uma planta espiritual. Ora, sendo uma planta espiritual, cada homem, qual um vegetal, apresenta diferentes períodos na existência. Temos o período da sementeira, da germinação, da adubação, do desenvolvimento, da utilidade, florescência, frutificação e colheita. Olha que bonito. Se Emmanuel está dizendo isso para a gente, significa o seguinte, se cada um de nós tem um tempo de produzir, tem um tempo de semear, tem o tempo da germinação, tem o tempo do fruto, tem o tempo da colheita, significa que a gente tem que ter compreensão com o irmão que está do nosso lado. Que às vezes a gente quer que ele já esteja dando os frutos e ele está na germinação ainda, ou ele está na sementeira. Entenderam? Então, todos esses processos de evolução que nós passamos, muitas vezes, e muitos passam numa encarnação só, gente, é importante para trazer para o nosso lado pessoal, para a contextualização da nossa vida. E aí ele segue dizendo assim, que nas vésperas do fruto, ora, quando nós já estamos prontos para começar a frutificar, para demonstrar a nossa essência maior, o promicultor com mais carinho revela-se revela-se ainda mais carinho pelo aprimoramento da árvore. Isso é bonito também, porque o que acontece é que quando nós temos quando Emmanuel vai falar aqui sobre Jesus ser o promicultor é mais que o semeador, às vezes, né? Porque o promicultor, ele cuida do terreno, ele tira as pedras para plantar, ele cuida da sementinha, ele cuida enfim, ele cuida de tudo. E quando nós já estamos lá dando o fruto, na véspera de darmos o fruto, ele faz a enxertia divina. E para que essa enxertia divina? Aí Emmanuel vai dizer assim, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o promicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Então ninguém pense que vai passar por todos esses processos de germinação, até da sementeira, germinação, até a frutificação, para ficar acomodado, né? Emmanuel vai dizer assim, quando você começar a dar fruto, a espiritualidade vai lhe dar um precioso recurso para que você comece a fazer essa colheita de uma forma mais dinâmica, para que você produza mais. Porque quando a gente vai para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, qual o objetivo da encarnação? Lógico, todos nós sabemos, né, que a lei de Deus, ela resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A doutrina de Jesus inteira, ela é resumida no amor. Então, nós estamos aqui para aprender a amar. Eu não vejo outra possibilidade. Mas a espiritualidade diz assim, é para aprender a amar e para fazer a parte que lhe cabe na obra da criação. Porque cada um de nós tem uma missão.
dentro desses processos reencarnatórios. Eu tenho uma missão, o Renato tem uma missão, né? O problema é que às vezes a gente fica preocupado com a missão de Divaldo Franco, que é essa missão grandiosa, né, Renato? Com a missão de Chico Xavier, a gente, meu Deus do céu, que missão que eu estou fazendo? Qual nada, sua missão pode ser cuidar do seu filho, que é um problema. Sua missão pode ser cuidar, por exemplo, de um vizinho, né, que lhe importuna, que você não tem paciência, aquele colega de trabalho que lhe irrita, aquele companheiro da casa espírita que você não consegue afinar, porque é custoso demais. Pode ser a sua missão, já pararam para pensar nisso? E tá tudo certo, e é uma das missões que você vai, porque às vezes você não percebe assim, como a minha missão pode ser eu suportar aquele companheiro da casa espírita que me é muito custoso, né? Porque pode ser que aquele companheiro seja um companheiro que você produziu o problema lá atrás e que vocês veem há vários processos reencarnatórios tentando esse reajuste e não consegue. Então você faz, está tudo certo, você venceu. É a sua obra que lhe cabe. É a obra que lhe cabe no processo da reencarnação para a formação da sua redenção. Então, ele vai dizer justamente isso. Quando você está nesse estágio, aí vem uma força maior. Tá, tudo bem, eu já entendi. Mas o que é a enxertia divina? E como é que ela acontece na minha vida? Como é que essa enxertia vem para a minha vida? Como é que Deus, né, ele vai trazer para mim essa força na produção desse fruto? Ele vai dizer, repara. Pronto, aqui a gente vai voltar para o ponto que a gente está falando dos tesouros. Ó. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador no engrandecimento de ti mesmo. Se eu estou passando, né, por determinada rua e a pessoa está ali o tempo todo chamando pelo meu nome, porque não dá psil. Jesus não dá psil para ninguém. Porque se der psil, a gente não vai ligar. A gente vai achar que não é conosco, né? Porque se ele der psil, a gente está sabendo que ele está chamando para o trabalho. Porque Jesus é assim, né, gente? Ele vai nos encantando ali com os milagres, com as predições, né? Com as parábolas, traduzindo para nós o que é o amor, né? Mas quando ele diz assim, agora eu já posso chamar vocês de amigo porque eu divido com você tudo que o Pai me ensinou. Agora você já é meu amigo, eu já posso pedir para você carregar um pouquinho a minha cruz. Ele já chama para o trabalho. Por isso o chamado é pelo nome. Se ele desse o psil, né, a gente ia ficar um olhando para o outro e dizer, Renata, acho que ele está chamando você aí, ó, não é comigo não, né? Então ele chama pelo nome. Então o que acontece? Se a gente está passando por esse processo, ele está ali, ó, chamando a gente pelo nome, e a gente está lá olhando as nuvens, as estrelas, não está tendo a percepção do chamado, acontece isso aqui, ó. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador em agradecimento de ti mesmo. Se eu não estiver desperta para esse processo, eu não vou reparar. Eu vou passar uma encarnação inteira, né, simplesmente envolvida com outros afazeres, com os tesouros materiais, dando importância aos tesouros materiais, sem o meu despertamento espiritual. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Chico nos diz que o maior arrependimento do espírito, quando ele chega na espiritualidade, não é ir para as penas eternas e queimar no fogo do inferno, não, gente, não é isso, não. É o arrependimento. É o arrependimento. Né? Por que o arrependimento? Ele vai olhar o planejamento dele e vai dizer, puxa vida, não cumpri nada disso que eu prometi, e ainda vai ter que olhar para o mentor dele, que afiançou o projeto reencarnatório, né? Que disse, eu confio nele, eu confio que vai dar tudo certo, e você não faz. Então essa sensação de arrependimento que o Espiritismo nos traz sobre a troca da culpa pela responsabilidade, ela é muito importante. Agora, tem uma coisa bonita na doutrina consoladora, a que nós seguimos, que é que, nesse momento, Deus não vai olhar para você, e aqui estou falando do ponto de vista simbólico, né? Deus não vai olhar para você e vai dizer assim, você não cumpriu, agora você vai para uma pena eterna aqui, vai queimar aqui, né? E ele vai olhar para você e vai dizer assim, meu amigo, meu irmão, meu filho, né? Volta, porque da próxima vez você fará melhor. Esse é o melhor incentivo que nós vamos ter. E tem que ser assim, gente. Não dá certo essa coisa da pena eterna, do céu e do inferno eterno. Você não dá um castigo pro teu filho que é eterno. Imagina, você tira o videogame dele ali por um mês, você já tá com um coração desse tamanho, assim, doido para devolver o videogame, né? Então, como é que Deus, que é misericordioso, bom, justo, ele não vai nos trazer de um processo de lição de aperfeiçoamento? Como é que o Pai, isso está lá no céu e inferno, como é que Deus pede que nós tenhamos o perdão e ele não vai perdoar? Vamos raciocinar um pouquinho?
Isso é importante, né? Como é que uma mãe vai viver num céu de anjinho sabendo que seu filho está no inferno sendo machucado pelo tridente do demônio? Então, são esses aspectos que nós temos que raciocinar, que temos que ter o entendimento e o raciocínio, pelo menos é o que eu dou conta nesse sentimento. Então, hoje, todos nós já temos isso, né? Os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, todos nós já desenvolvemos o bandista, já desenvolvemos esse diálogo interreligioso no entendimento maior de ser um estado de alma, dentro desse processo que nós devemos desenvolver. Então, aqui ele fala, repara atentamente, é preciso que estejamos despertos para esse detalhe. E como é que vem essa enxertia do alto? Né? De que forma ela chega para mim? Emmanuel vai nos dizer, ele diz assim, hoje é a palestra edificante de um companheiro. Amanhã será um livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente significante. É um filme, né? É uma live que vocês estão assistindo da Alese. Então, olha, tudo está certo nos planos de Deus. Certa vez, um companheiro me procurou, chateado lá na casa espírita, né, dizendo assim, Elza, mas infelizmente, né, eu soube que aconteceu com um companheiro que foi a uma casa precisando do lenitivo, precisando de uma atenção, e foi dito pelo assistente, por aquele que fez o atendimento, que ele deveria, para ficar bem daquele processo que ele se encontrava, ele teria que vir 10 dias à casa espírita, sentar naquele mesmo lugar para receber o passe, né? E ouvir a palestra. E sentar naquele mesmo lugar. Mas isso não existe, é uma formação de critérios superficiais para nós e tal. Aí eu comecei a raciocinar assim, comecei a entender, eu falei, vai, não tem nada errado nos planos de Deus. Vai, que no 10º dia, que ele está sentadinho naquela cadeira e recebendo aquele passe, é a palestra de Renato que toca ele e ele muda completamente o entendimento. É a enxertia divina que ele precisava receber. Então, assim, não tem erro nos planos de Deus. Obviamente que devemos fazer a orientação com base no acervo que nós temos doutrinário, isso aí não tenha dúvida, né? Mas precisamos entender que esse julgamento também é um ato de proibição de Jesus para nós. Não julgueis, porque quem julga condena. O julgamento, ele não é simplesmente um ato de discernimento. Emmanuel ele faz essa distinção, ele diz que julgamento não é que você não vai discernir do que é bem e do que é mal. Claro que você tem que discernir, por isso que você tem que se envolver. Né, para você poder observar o que é bom e o que não é bom para você. Mas quando Jesus fala aqui em julgamento, ele quer dizer não condene. Não condene o outro que está naquela situação. Né? Então esse é o processo maior. Então aqui a gente precisa entender onde é que a gente está botando o nosso coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Vocês estão entendendo que aqui Jesus não está falando somente de bens materiais? Que Jesus também está falando de sentimento? Esse capítulo, ele está dentro do Sermão do Monte e ele vem logo depois das bem-aventuranças. E é interessante que nas bem-aventuranças, quando a gente vai iniciar o capítulo das bem-aventuranças, deixa eu achar aqui para vocês, é dito para nós assim, Sermão do Monte, né? Início do Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Vendo as turbas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e abrindo a sua boca. Por que será que está aí abrindo a sua boca? Né? Por que abrindo a sua boca? Tem alguma coisa... por que o evangelista colocou isso aqui? Por que Mateus colocou isso aqui? Né? Gente, a tinta era cara, viu? Tinha que matar o molusco, fazer a tinta, né? O papel também era caro. Então não se escrevia nada que não tivesse uma importância interpretativa para nós. Abriu a boca, porque da boca sai o que o coração está cheio. E onde está o teu tesouro, aí está teu coração. O tesouro de Jesus estava onde, gente? O que ele vai trazer para nós? Né? Por isso que quando a gente vai para as bem-aventuranças, o impacto é tão grande.
E diz assim, Jesus vendo a turba, quer dizer, Jesus sabia o que ia no coração daquele povo, o que aquele povo precisava. Porque o ver no evangelho é diferente do enxergar. Por isso o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó, quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, que eu veja. Ele não diz que eu enxergue. Ele quer mais, ele quer ver. Né? E quem é que vê a Deus nas bem-aventuranças? O puro de coração. Quer dizer, Senhor, eu quero ter a pureza de coração, a pureza de alma, porque eu quero ver. É muito mais do que enxergar. Então, Jesus, ao ver o que se passava no coração daquelas pessoas, daquela massa, daquela multidão, é bonito porque o Jorge Alahá, ele dá uma interpretação interessante, ele diz que ali são várias multidões. Né? Então são vários interesses. Jesus sabia o que ia no comportamento de cada um, porque ele via cada um. O que é que ele faz? Ele sobe o monte num ato significante, porque para eles aquilo ali, a subida do monte era um ato de elevação, de oração. Lembra da mulher samaritana? A Thelma gosta muito de falar sobre a mulher samaritana, né, Renato? Ela tem uma interpretação quase que poética da mulher samaritana, ela fez uma palestra para nós muito bonita na União Espírita na quinta-feira, falando sobre os 3 samaritanos. Um deles era a passagem da mulher samaritana. E a gente sabe, na verdade, que ela vai perguntar a Jesus assim, onde é que eu devo adorar a Deus? No Monte Gerizim, porque o meu povo samaritano adora lá no Monte Gerizim. Ou é no Monte Sião, lá no Templo de Jerusalém. E Jesus, de uma forma, com um olhar de misericórdia, diz assim, é chegado o tempo, e o tempo é agora, de que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. E Paulo vai nos dizer, né, que nós estamos mergulhados no amor de Deus. Quer dizer, então se a gente disser assim, Deus está aqui agora conosco, com vocês que estão aí, está. Mas tecnicamente falando, nós é que estamos nele. Que estamos mergulhados nesse mar de amor, qual peixinho nesse oceano do infinito. Então, quando a gente tem essa percepção, Jesus vê, né, e ele sobe o monte, é porque o monte, para aquele povo que não entendia ainda sobre abstração, como é que a gente ensina uma criança a contar, gente? Não é 1 mais 1, né? É uma maçãzinha com uma maçãzinha, 2 maçãzinhas. Eles precisam de concretude, né? E não de abstração. Então, quando Jesus sobe o monte, na cabeça deles, o monte era o local mais alto onde eles poderiam subir para encontrar com Deus, e onde Deus era o local mais baixo onde Deus podia descer para encontrar com eles. Então, é o processo de conexão, é o processo de verticalidade. Então, Jesus sobe o monte, os discípulos o acompanham e ele abre a boca. Mas quando Jesus vai começar a falar do que o coração dele está cheio, foi um impacto muito grande para aquele povo naquele momento. Como foi o impacto das proibições que Jesus traz? Principalmente, não em tesouro e tesouro sobre a terra. Por quê? O que era o bem-aventurado para aquele povo que estava ali? Quem é o bem-aventurado? É aquele que tem poder, aquele que tem riqueza, aquele que é perfeito do ponto de vista, né, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista físico, é aquele que era venerado pelos outros, porque tinha poder, né? E Jesus vem dizer para aquele povo que bem-aventurado é aflito, são os pobres em espírito, são os aflitos. Vocês estão entendendo que aquilo chocou de forma profunda? Bem-aventurado ser manso? Como assim? É bem-aventurado quem perdoa? Né? Como? Isso não foi ensinado para a gente. Peraí, eu não devo entesourar tesouro para ser bem-aventurado na terra? Porque a ação deletéria do tempo vai e retira tudo de mim? Que tesouro é esse que ele está falando? Tesouro sobre os céus? Jesus está falando de sentimento. Por isso, mais na frente, ele vai falar, a candeia do corpo é o olho, portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Se teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a tua treva. Né? Aqui, mais uma vez, a gente começa a perceber que o judeu ele dava uma identidade psíquica para determinadas partes do corpo, tanto que ele fala de olho mau, olho simples, né? Se teu olho for bom, se teu olho for mau. Então, como é que estão os nossos olhos? Como é que estão os nossos olhos? Né? Como é que está o nosso olhar? Como é que está o nosso ver? Muito mais do que um enxergar. Como é que a gente está conseguindo conviver com um companheiro em jornada? Porque e eu acho
isso tão impactante, Renato. Ele diz assim, ó, portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? Porque muitos de nós acham que já está irradiando luz, quando na verdade estamos em treva. E isso é muito grave. A nossa treva aí passa a ser maior. Por quê? Porque eu não tenho sequer a percepção de que eu estou na treva. Eu acho que eu já estou na luz, eu acho que está tudo certo com relação a mim, né? E o meu desenvolvimento. Então, gente, quando a gente pede, quando Jesus aqui pede que entesouremos esses tesouros para o céu, é porque devemos verdadeiramente ter essa percepção daquilo que é imperecível na nossa vida. Devemos deixar para lá as questões da matéria absolutamente. Dona Laura, no livro Nosso Lar, ela vai dizer que o lar é um ângulo reto, né? E aí ela fala da horizontalidade e da verticalidade. E a predominância é sempre da verticalidade, porque tudo que devemos fazer na horizontalidade deveremos ter conceitos e princípios da verticalidade, porque ele é um processo indispensável para aquilo que a gente chama de fé. Porque fé, como nos diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, no prefácio, hoje não mais cogito, hoje não mais penso de crer porque sei, significa que é mais do que um ato de acreditar. A fé é um ato de certeza, de segurança. E muitos ainda perguntam assim, mas por que o espírita fala que a doutrina ela está no tripé de ciência, fé e religião, né? Porque, na verdade, não há nenhuma distinção, não existe discrepância entre a ciência e a fé, embora muitos pensem. Leon Denis, ele vai nos dizer no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o grande problema é que nós vivemos numa época onde a religião e a fé era firmada em misticismo, em dogmas, em mistérios, era tudo envolto nessa névoa de mistérios, né? Isso é um mistério, não se sabe, né? E, da mesma forma, a ciência também apenas se preocupava das questões materiais. Então, aí começava a se criar um fosso e um abismo imenso entre a ciência e a religião, a ciência e a fé. Quando a gente muda a percepção, quando a gente passa a ter uma fé raciocinada, uma fé onde não existem dogmas, onde não existem mistérios, e a ciência passa a voltar os seus olhos para as questões também de interesse espiritual, você tem algo que é conciliado. Por isso que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, é esse sentido que nós damos, é esse sentido que o Espiritismo nos traz. Então, nessa percepção, nesse conceito garantido de que devemos entesourar tesouros para a terra, é porque os tesouros que não devemos e que devemos entesourar tesouros para os céus, é que os tesouros dos céus, representando o céu no estado de alma, significa que tudo aquilo que eu vou angariar em sentimentos e até mesmo do ponto de vista material, que eu utilizo para o bem de tantos outros também, e eu não represo, né? Como diz Chico, o sangue, quando você represa, gente, ele gangrena. Então, assim também são os bens materiais. Então, você deve ter para o seu sustento, mas você também deve dar emprego para o outro. Você tem muito. O recurso não é seu, né? Tem uma lição, eu não sei se ele está em pontos e contos ou se está em contos e apólogos, gente. Vou ficar devendo isso aí, mas depois a gente explica e traz para vocês. Onde há uma história de um homem muito rico, né? E ele desencarnou, e quando ele chegou lá, o anjo o recebeu, e ele queria, porque queria entrar, do ponto de vista simbólico, né, gente? Queria porque queria entrar no reino de Deus. E aí, o enviado do Senhor pergunta a ele, mas aqui não dá ainda para você entrar. Ele, como não? Mas eu era rico, eu tinha muitos bens, e eu deixei um pouco dos meus bens para a casa espírita, eu deixei um pouco dos meus bens para um lar de idosos, eu deixei outra parte dos meus bens para um lar, né, para uma instituição que abriga crianças e adolescentes. E aí o anjo disse, disseste muito bem, você deixou o que você não podia trazer. E cadê as coisas que você podia trazer? Cadê os tesouros que você devia conquistar para os céus? Porque o que é do céu você traz. Por isso você está em sintonia com o céu, né? Mas aquilo que você não entesoura para o céu, você não tem sintonia, você deixou. Deixou que tinha que deixar mesmo. Gente, eu não sei se eu termino essa live aqui, né? Eu digo porque eu não vou agora a Renato, né? Por quê? Mas a gente não sabe. Aí não sabe, Renato. A gente não sabe porque o bem mais precioso que a gente tem é a vida.
e não nos pertence. Não temos o controle sobre ela. Então a gente está aqui conversando, eu posso ter um infarto, acabou. Deixei a agenda e olha que eu tenho planejamento até, gente, para quando essa pandemia passar, porque vai passar. Você só vai Né? deixar seu corpo. Pois é. E eu não tenho controle sobre isso, Renato. Eu não tenho controle sobre isso. E aí eu quero Pois é, e aí eu quero entesourar e controlar outras coisas. Então, por isso, Jesus vai dizer também como proibição, não vos inquieteis. Né? Porque quando a gente se inquieta, é a questão do orgulho maior de dizer que não, eu controlo tudo. Tiro Deus do centro, eu vou para o centro e eu aqui controlo tudo. Isso é muito perigoso, né? Porque isso é um papo que fica muito fácil para o materialista. Né? Porque o materialista diz assim, não, eu vou acabar, né? Quando eu morrer, eu vou para debaixo da terra e acabou ali, tá tudo certo ali, pronto. Então, eu vivo conforme as minhas regras. Eu faço as minhas regras. E nas minhas regras não tem problema nenhum. Se eu, para conseguir aquele cargo, eu passar por cima do colega, mentir, fazer coisas, né? Não importa. Então, essa conta fecha para quem pensa dessa forma. Mas para quem se vê como filho da eternidade, como o Renato disse, não morre nunca, não há morte, né? Para o espiritista, uma vida sem morte. O que acontece é que você tem que viver esses preceitos. Você não é bom simplesmente por ser bom, né? Você é bom porque a sua essência é boa. Muitas vezes a gente acha assim, né, Renato? Não. A gente nasce ruim, entre aspas, né? A gente nasce mal e a tendência é a gente ficar bom. Negativo. Você nasce bom, você se transforma em mal e agora você está recambiando para o bem. Esse é o processo. Então, é preciso que a gente saiba o seguinte, todo mundo vai passar pela estrada de Damasco. Agora, a pergunta é, aonde eu estou? As portas, já entrei, né? Já estou lá distantão de Damasco ainda, então onde é que eu estou? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. E essa questão do tesouro ela é tão importante, Renato, que há um capítulo, acho que é o 8º do livro Boa Nova, gente, que é a história de Natanael, a história de... A gente já está terminando, viu? Natanael é a história de Bartolomeu, né? E era interessante, porque Bartolomeu era primo de Filipe, e Filipe vai chamar Bartolomeu para dizer que encontrou Jesus. Olha, eu encontrei o Messias, aquele a quem a gente procura, né? E aí Natanael diz, de onde é esse Messias, né? Eu estou falando assim na minha linguagem, gente. Aí ele diz assim, é um galileu, né? E aí Natanael diz assim, o Bartolomeu diz, mas e algo bom pode vir da Galileia? Porque não se levantava profeta da Galileia. Então, e algo bom pode vir da Galileia? Mas aí ele segue Filipe e vai até Jesus. E lá ele encontra Jesus e Jesus diz, olha, você é um homem fiel. Você é como se ele fosse um homem justo, um homem fiel. Eis aqui um israelita fiel, né? Que tem fidelidade. E aí, nesse momento, Bartolomeu diz assim, és realmente o Messias. Porque Jesus diz que viu Bartolomeu embaixo da figueira. Porque quando Jesus diz assim, eu te vi embaixo da figueira, gente, tem uma simbologia importante, porque a figueira, só ia para baixo da figueira quem estava lendo e estudando a Torá. Então, Bartolomeu, ele já tinha sede, né, de conhecimento, de espiritualidade, de busca por tesouros do céu. Porque Bartolomeu, ele era órfão, ele era de Caná, da Galileia, mas vivia em Dalmanuta, com seu pai e com seus irmãos, porque a mãe já havia desencarnado, então ele era órfão de mãe. E ele era muito cobrado pelo pai e pelos irmãos a respeito do sustento, do que ele trazia, do fruto da pesca, né? Do que ele trazia para sustentar a família. E ele estava lá, ele estava preocupado também com as questões espirituais, também ele cuidava, mas ele não tinha ambição de reter bem sobre a terra, porque ele estava preocupado com aquilo que era imperecível, que eram as suas questões espirituais também. Então, seus irmãos e seu pai não entendiam isso, então ele era triste. Ele era triste. E Humberto de Campos nos diz que Jesus várias vezes pegou Natanael em tristezas profundas. E aí esperou um instante para poder falar mais perto ao coração de Natanael. E ele começa a perguntar e Natanael diz, Senhor, eu não sei por que das minhas tristezas, eu não sei por que eu estou triste. Né? Eu não sei. E realmente, quando a gente fala de sentimento, como não é da matéria, né? A matéria não gera sentimento. O que gera sentimento é o espírito. Então ele não sabia dizer por que ele estava triste. Ele não sei, Senhor, por que eu estou triste. Eu sei que eu estou triste, mas não sei por quê. E aí Jesus começa a falar da boa nova, e ele começa a falar, até um determinado momento, que Jesus pergunta assim para ele.
Natanael, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Quando Jesus pergunta isso aqui, gente, Jesus dá um checkmate nele. Bartolomeu, qual é o seu foco central da tua vida? É o sal da mulher de Ló, porque você vai ser transformado em estátua de sal. A gente se transforma naquilo que a gente bota como ponto central da nossa vida. Então, qual é o ponto central da sua vida? Olha o que Jesus diz para ele assim, ó. Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou é a iluminação definitiva da alma para Deus que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o amor por entre as luzes do caminho? Veja, Jesus não está dizendo que uma coisa exclui a outra. Ele está dizendo qual é o melhor negócio do mundo. O que que você almeja? Qual é a preferência da tua vida? Os bens da terra ou os bens do céu? O que que você coloca como prioridade na tua vida? Já fizeram essa pergunta? Jesus pergunta a ele. E a partir daqui cai a ficha de Bartolomeu. E aí o que que acontece? Ele volta, e aí isso é poético que Humberto de Campos traz, porque ele volta para a casa dele, ali margeando, né? E o Mar da Galileia, e ele vai pensando, ele começa a ver a paisagem a mesma, mas ele estava diferente. Ele começa a tentar rever o porquê das tristezas dele, ele não encontra mais, ele está feliz. E quando ele entra na casa dele, o pai começa a xingar, os irmãos começam a xingar, cadê o dinheiro da pesca, né? Oh, você não quer trabalhar, tal, né? E o que é que ele faz? Tudo estava igual, mas ele estava diferente. Então, ele começa a sentir, né, no seu íntimo, que ele tinha que dar uma resposta diferente, porque ele conhecia Jesus, o seu pai e os seus irmãos não. E logo no sábado seguinte, Jesus está falando sobre o homem que encontrou um tesouro e que vendeu todos os seus bens para comprar o terreno onde estava o tesouro, né? E aí é bonito porque Humberto de Campos diz que Jesus olhou para Bartolomeu, porque quando Jesus nos fala dessa passagem, né, o homem vende tudo, ele não compra, o terreno não é dele. O tesouro está naquele terreno, mas o terreno não é dele. Aí o que ele faz? Legitimamente, ele vende os bens, compra o terreno para que o tesouro seja dele de direito. E a partir daí, ele adquire aquele tesouro. E o que é o tesouro, gente, se não for o nosso evangelho? Eu digo nosso, né? Porque é o que Jesus veio trazer exemplificação para nós. Então, esse é o verdadeiro tesouro. Não é nem mapa, hein? Estevão diz isso no Paulo Estevão. O evangelho não é mapa de tesouro. O evangelho é o próprio tesouro. Então, quando Jesus conta e faz essa narrativa, né? Ele olha para Bartolomeu. E Bartolomeu entende. E pela primeira vez, nos diz Humberto de Campos, ele verte uma lágrima, mas não é uma lágrima mais de tristeza, é uma lágrima de felicidade de quem tinha verdadeiramente encontrado esse tesouro para os céus. Então é isso, Renato. Entesourar tesouros para os céus é a gente buscar aquilo que é de ordem de prioridade para a nossa vida. Todas as questões da matéria, elas são importantes, né, para a nossa subsistência. Está lá em Obras Póstumas, é uma pergunta de Kardec para o espírito familiar dele. Ele diz assim, vocês estão preocupados também, mais ou menos isso, vocês também se preocupam com a questão material, né? Com a minha questão material, com a minha mantença? E o espírito responde, não nos preocuparmos seria não te amar. Então veja, há todo uma preocupação, né? Por isso Cristo fala mais tarde, logo depois, não vos inquieteis, aí ele pega com o que você vai comer, com o que você vai vestir, lógico, isso tem um simbolismo muito profundo, né? Isso é papo para a gente discutir, para a gente refletir em outra live, mas assim, de qualquer sorte, é um entendimento maior de que a gente deve buscar sempre essas coisas, esses tesouros que fazem parte dos nossos sentimentos, para mantermos a sintonia com o céu da nossa vida, na medida em que a gente entende esse céu. Né, Renato? Exatamente. Bom, minha gente, que maravilha, né? Vamos pegar este tesouro de palestra e pedir a Deus para que nos esclareça mais durante o sono. E amanhã, ao acordar, vamos ler um pouquinho do resto da Bíblia, que dizem que os espíritas não leem, o Antigo Testamento principalmente. E por que isso? Porque aí eu venho para a ciência humana. O historiador,
nos dá todas as condições para nós conhecermos, para nós sabermos quando é que Jesus chegou e trouxe o Evangelho. Nós temos que saber o Antigo Testamento, que é toda a história trazendo até chegar a Jesus. Portanto, a Bíblia é importante e nós espíritas lemos sem problema. Alguns acham que não. Para vocês têm um evangelho só de vocês. Não, nós temos um evangelho, vamos dizer assim, interpretado pelos espíritos que nos foi passado por Kardec. Mas nós não abandonamos a outra parte do evangelho que não está no evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos lendo e continuamos interpretando à luz do Espiritismo. Agora, Kardec nos deu um pedacinho, a espiritualidade nos deu um pedacinho para que nós possamos saber o que significa a luz de qualquer coisa. E nós ficamos muito felizes em ter a interpretação das 5 obras básicas, nos dando a vida, a nossa interpretação de vida, a nossa interpretação de crença em Deus. Porque a nossa crença não é cega. A nossa crença é de acordo com a própria ciência, dedutiva e indutiva. Nós sentimos Deus, nós interpretamos Deus através de tudo que acontece na nossa vida. E que maravilha Deus nos trouxe, que o que acontece na nossa vida são os nossos tesouros. É o que nós recebemos e incorporamos ao nosso espírito, não ao nosso corpo. Vamos agradecer a Deus por esta bela interpretação de um pedacinho do Sermão da Montanha, que, segundo nosso querido Gandhi, se perdesse tudo e só sobrasse o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. Vamos agradecer a Deus. Pai, esperamos que as coisas aconteçam de acordo com sua vontade, mas nos dai a força que precisamos para continuarmos lutando como bons espíritas, porque a nossa luta é só simplesmente para consertar as nossas imperfeições e, principalmente, tentar cada vez mais mudar todos os sentimentos do nosso espírito por um único sentimento, que é o sentimento que o Cristo nos deixou, o amor que possamos receber para devolvermos a todos os nossos irmãos e assim ajudarmos a tornar este planeta redondinho em um só lar, pois assim chegaremos a ajudar o progresso espiritual e moral de toda a humanidade. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, eu sou uma gota no oceano, mas sem mim o oceano ficaria com menos uma gota. Boa noite. Daqui a pouco nós passaremos essa palestra para o YouTube. Essa palestra também vai ficar à disposição aqui no IGTV do Instagram. E esperamos, na próxima semana, novas palestras. Eu, infelizmente, não estarei aqui, mas, graças a Deus, estarei com minha querida Helenói, que me convidou para que eu possa fazer a palestra lá em Itabaiana. Virtual, mas meu coração estará lá. Boa noite a todos. Obrigada, Renato. Muito boa noite a todos.